Hoje vamos meditar no livro de Esther. Vamos falar um pouquinho sobre a atualidade deste livro, sobre o gênero literário deste livro e sobre a festa de Purim neste livro. A atualidade. Neste livro nós encontramos temas contemporâneos, temas atuais. Nós encontramos, por exemplo, neste livro, o problema da intolerância religiosa e racial. Nós encontramos Amã, o vilão da história no livro de Esther, que queria exterminar todos os judeus. Ainda hoje, nós encontramos casos tristes, como o Holocausto, no meado do século passado. Nós encontramos o caso de Darfur. Nós encontramos a perseguição aos curdos, aos armênios. Nós encontramos o problema em Mianmar, o problema em Ruanda. Então nós temos esse problema do genocídio, do ódio de algumas pessoas contra outras pessoas. E esse ódio se revela em agressão, em violência, em um plano diabólico e mau para destruir o outro, porque ele é diferente de nós. Como nós precisamos aprender com Jesus a sermos tolerantes, a amarmos o nosso inimigo ou aquela pessoa que pensa diferente de nós e que não é necessariamente uma pessoa inimiga só porque pensa diferente de nós ou porque tem uma etnia, uma nacionalidade diferente. Nós precisamos ler este livro, refletir e debater em nossas igrejas, em nossos cultos, em nossos grupos de estudo, em nossas escolas bíblicas sobre esses temas tão atuais e que estão presentes na Palavra de Deus e aqui em especial no livro de Esther. Um outro tema que nós temos aqui no livro de Esther é o tratamento indigno que os homens dão para as mulheres. A mulher aqui no livro de Esther é tratada como um objeto. Ela é explorada sexualmente, ela não tem voz. Então nós encontramos esse problema nos dias de hoje ainda, no século XXI. Como nós precisamos ler essa história e procurar ver os temas presentes nessa história bíblica de Esther e discutir esses temas que estão presentes em nosso mundo, em nossas igrejas, em nosso trabalho, no ambiente de trabalho, no trânsito. Nós precisamos da luz de Deus para corrigirmos esses problemas. Uma outra coisa que nós encontramos, um outro tema atual e que está presente no livro de Esther, é o abuso do poder, o abuso da autoridade. Encontramos isto no rei Assuero, conhecido também como Xerxes, que abusa da sua posição, da sua autoridade, em relação a Vasti, em relação a tudo e a todos. Na verdade, encontramos Amã que, quando ganha poder, abusa desse poder e usa mal esse poder. Então nós, diante de tudo isso que nós encontramos no livro de Esther, nós percebemos o tema da maldade dos homens, do coração do homem, do ser humano. Precisamos conversar sobre isso, debater sobre isso, diante da palavra de Deus e do Deus da palavra, para que Ele nos mostre a cura. E a cura, na verdade, está em Cristo Jesus, que tem amor por nós, perdão para nós, e tem também um novo coração, uma nova mente. Sim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós precisamos nascer de novo, como disse Jesus a um homem religioso
conhecido como Nicodemos. Nós precisamos fazer isso, nascer de novo, ter um novo coração, aprendermos a tratar as pessoas que são diferentes de nós, tratar com respeito a todas as pessoas, as mulheres, as crianças, pessoas que têm nacionalidade diferente da nossa, uma religião diferente da nossa. Na verdade, no Colégio Apostólico de Jesus, nós temos Simão Zelote, que queria destruir Roma, e nós temos Mateus, um que servia a Roma cegamente. Ambos eram cegos. Então o Senhor Jesus Cristo mostra esta capacidade de reconciliar aqueles que eram hostis, que eram inimigos. O apóstolo Paulo, escrevendo em suas cartas, nos ensina que em Cristo, de ambos os povos, Deus nos faz um. Ele quebra em Cristo e por Cristo e para Cristo as paredes de separação, de divisão. Então, esse é um tema precioso que nós temos no livro de Esther, contemporâneo, ainda atual. Um outro assunto interessante no livro de Esther é o estilo literário. É quase que impossível colocar apenas um selo no livro de Esther e dizer, este é o estilo literário. Esther é história, mas é também romance, é novela. Esther é sátira, é comédia, é tudo isso. Nós podemos rir e chorar ao ler o livro de Esther. É um livro extraordinário. Espero que você possa começar hoje mesmo a ler este livro como um romance, ou como uma novela, ou como uma sátira, ou como uma comédia, ou como uma narrativa histórica, ou como uma ficção. E que Deus possa falar ao seu coração enquanto você lê este livro extraordinário que nós temos na Bíblia, singular. Neste livro nós não encontramos o nome de Deus, como o livro Cântico dos Cânticos, mas Deus está presente. Faz lembrar a nossa vida, a nossa existência. Muitas vezes pensamos que Deus está ausente, mas Ele está apenas oculto, mas presente e agindo e operando de uma maneira que vai além daquilo que podemos pensar ou imaginar. A terceira e última coisa que queremos falar nesse encontro com você sobre o livro de Esther é sobre a festa de Purim. A palavra Pur, em hebraico, ou Purim, ela ocorre apenas no livro de Esther. Ela ocorre 8 vezes neste livro, 3 vezes no singular e 5 vezes na forma plural. Purim, ou Pur, é uma palavra difícil de traduzir, na verdade. Pode ser sorte, ou lançar sorte, mas pode ser também herança, vitória, êxito, prosperidade. Sim, pode ser tudo isso. Este livro, na verdade, o livro de Esther, a principal razão deste livro é para explicar o nascimento, o surgimento, a razão de se celebrar a festa de Purim. Lá no finalzinho desse livro, no capítulo 9, o escritor bíblico diz que esta festa não deve ser esquecida. Essa celebração é como um mitzvah, é como uma ordem, uma lei, uma daquelas leis, daquelas ordenanças que nós temos lá na Torá. Sim, o judaísmo considera o livro de Esther um mitzvah, como os mitzvot, como as leis que nós temos lá na Torá. Sim, há aqueles eruditos judeus que acreditam que o Neviim, os profetas, podem desaparecer. O Ketuvim, os escritos da Tanar, podem desaparecer.
Mas Esther e a Torá não desaparecerão jamais. Que coisa interessante. A festa de Purim é celebrada no último mês do calendário religioso judaico. E a Páscoa é celebrada no primeiro mês do calendário judaico religioso. É muito interessante que ambos os livros e ambas as festas celebram libertação, salvação, redenção do povo de Deus, do povo de Israel. Mas é interessante observar que o livro do Êxodo apresenta essa libertação, essa redenção de maneira miraculosa, sensacional. Mas o livro de Esther não apresenta a salvação, a redenção, através de elementos celestiais, divinos. Deus está presente, mas agindo através da solidariedade dos judeus, dos servos de Deus, Mardoqueu e Esther e todos os judeus, da resistência heróica. Sim, que mensagem diferente, mas importante. A Bíblia é assim. Nós temos uma polifonia numa antologia literária. Vozes, sons diferentes lá no Êxodo, mostrando a intervenção celestial, cheia de milagres, cheio de atos assim miraculosos. O milagre ali em Esther é a solidariedade, é a união. Não que este tema seja presente apenas em Esther. O salmista disse: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em unidade, nesta comunhão. Mas nós encontramos o livro do Êxodo apresentando a salvação, a redenção de Israel, do povo do Senhor, de uma maneira. Esther apresentando de outra maneira. No livro do Apocalipse, é uma outra abordagem apocalíptica, diferente de Esther. Diferente também, em certo grau, do Êxodo. A mesma coisa poderíamos dizer de Daniel, poderíamos dizer de Joel, como eles apresentam esta redenção do povo de Deus, diferente de Esther. Esther também mostra uma judia casada com um gentio, diferente de Ruth, que mostra uma gentia casada com um judeu. Vozes diferentes. Nós encontramos Esdras, que manda que os judeus se separem das suas esposas que são gentias. Mas este não é o caso de Ruth, não é o caso de Esther. Então, quando nós fazemos essa análise da literatura e da narrativa e de todos esses temas, de todas estas vozes na Bíblia, na Palavra de Deus, nós descobrimos que nós não podemos e não temos como colocar Deus dentro da nossa caixinha, como se ele fosse do tamanho do nosso cérebro, como se ele pudesse ser enquadrado, diminuído. Não, Deus é maior e mais do que nós podemos pensar ou imaginar. E no livro de Esther nós encontramos esta voz singular, esta lição cheia de riquezas, diversidade, cheia de lições extraordinárias. Cada vez que abrimos um livro da Bíblia, temos a oportunidade de aprender novas lições. E eu gostaria de encorajar você a ler Esther, a ler Ruth, a ler o Êxodo, a ler Apocalipse, a ler Daniel, a ler Jonas, que apresenta um profeta de Deus que não gosta do estrangeiro,
que quer a destruição dos seus inimigos. Diferente de Mardoqueu e Ester, que estão no mundo persa, convivendo em harmonia com esses estrangeiros, e ali como estrangeiros. Quantas coisas nós temos que aprender com Deus e com a sua palavra. Que Ele te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Um forte abraço.